A paz do Senhor, meu amigo. Aqui quem está falando é o pastor Felipe Amarante e esse é mais um Abrindo a Bíblia. E nós estamos aqui para falarmos sobre um assunto polêmico. Algumas vezes fui perguntado e eu decidi fazer esse vídeo hoje para falar sobre, nesse Abrindo a Bíblia, sobre a letra mata. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito que a letra mata e o Espírito é o que vivifica. Paulo fala de uma nova aliança que não é a aliança da letra, mas a nova aliança que é dada pelo Espírito que vivifica. E algumas questões são levantadas quanto a isso. Algumas pessoas, no seu pouco conhecimento e às vezes até na sua preguiça intelectual e espiritual, acabam falando que a letra mata, no sentido de que não se deve estudar muito, que o muito ler, que buscar livros, muita leitura acaba matando o crente espiritualmente, e isso não é verdade. Nós sabemos que todo aquele que ama a palavra de Deus, ele é renovado. Até porque a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Observe que ele diz: errais por não conhecer as Escrituras. Ele não coloca o poder na frente das Escrituras. Ele diz Escrituras e poder de Deus. Nós só podemos conhecer o poder de Deus a partir das Sagradas Escrituras. Então, o que Paulo realmente estava querendo dizer aqui nessa carta? O que Paulo estava dizendo quando ele disse: a letra mata e o Espírito que vivifica? Vamos verificar? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 6, que diz assim, a palavra do Senhor. Vamos lá. Capítulo 3, se você pode aí, confere comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo está falando do seu caráter ministerial e também falando de carta de recomendação. Ele não precisa de carta de recomendação. Ele não precisa se apresentar aos coríntios. O que estava acontecendo em Coríntios é que haviam falsos ensinadores e esses falsos ensinadores estavam incitando o povo para que eles colocassem em questão o ministério de Paulo. E Paulo traz à luz que o seu ministério ele foi um ministério dado por Cristo. Toda a suficiência, ele fala de suficiência nesse capítulo, dizendo que toda a suficiência do seu ministério era dada por Cristo. Quando ele chega no versículo 6, ele fala a respeito da lei mosaica, do código da lei mosaica. Quando Paulo disse a letra mata, Paulo estava falando que todos nós que estávamos debaixo da lei, nós estávamos mortos. A lei, ela só servia para nos dizer que nós éramos pecadores e por isso estávamos mortos. Observe que em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 10, Paulo, ele diz assim, todos aqueles que são, isso aqui é ao vivo e eu estou falando o versículo que está na minha mente aqui decorado, então abra sua Bíblia aí e confira, Gálatas 3, 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas todo homem que fizeram essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for
pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Observe que essa promessa do Espírito está ligada a Cristo crucificado no madeiro. Essa maldição que existia, ela foi quebrada. Não há mais maldição sobre nós. Não há mais nada que possa nos matar a partir do momento em que nós fomos libertos dessa maldição. Cristo nos resgatou, ou seja, ele nos redimiu. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz mais ainda, quando ele fala que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Observe que todos nós que estávamos debaixo da lei não podíamos de maneira nenhuma nos justificarmos, então por isso estávamos mortos. Então a letra mata é no sentido da lei mosaica. A lei no código mosaico, ela mata. Ou seja, não temos como cumprir essa lei. Mas nós agora que fomos resgatados dessa lei, da maldição que havia na lei, nós temos a promessa, nós alcançamos e recebemos a promessa do Espírito. E é o Espírito que vivifica. Mas isso não tem nada a ver com leitura bíblica ou falta de oração. Uma vez um aluno do professor Tosi, Aiden Wilson Tosi, perguntou para o professor Tosi, dizendo: professor, o que é mais importante, a oração ou o estudo da palavra? Porque quando nós oramos muito, nós ficamos espirituais, mas quando nós lemos a palavra, nós ficamos intelectuais. Então, o que é mais importante, espiritualidade ou intelectualidade? O que é mais importante? Eu acredito que quando essas duas coisas são unidas, há perfeição, moderação e equilíbrio. E esse aluno perguntou para o professor: o que é mais importante? E Tosi, numa resposta sensacional, numa resposta espetacular, ele virou para aquele aluno de uma forma simples e disse: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? E aí o aluno disse: as duas, professor, porque um pássaro não pode voar com uma asa. E Tosi disse: muito bem, assim também é a vida cristã. O crente, ele necessita orar e necessita da palavra de Deus. Quando você ora e quando você busca o conhecimento bíblico, você está vivendo uma vida equilibrada, uma vida moderada. Então, irmãos, o texto de 2 Coríntios não tem nada a ver com intelectualidade, com a busca de livros, não tem nada a ver com dicionário, com teologia. As pessoas fazem uma associação totalmente errada desse texto, uma interpretação desse texto, amém? Então esse foi mais um Abrindo a Bíblia e eu espero que tenha te ajudado aí. Deixa o seu like em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.